A filosofia da linguagem de Wittgenstein. A filosofia da linguagem de Wittgenstein é uma das contribuições mais significativas do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein para a filosofia contemporânea. Wittgenstein acreditava que a linguagem é a base da filosofia e que muitos dos problemas filosóficos são problemas de linguagem. Wittgenstein acreditava que a linguagem é uma atividade social e que as palavras e frases não possuem significado por si só, mas apenas em relação ao seu uso em um contexto específico. Ele propôs que o significado das palavras e frases deve ser determinado pelo seu uso na prática cotidiana e não por uma essência misteriosa ou conceito universal. Uma das contribuições mais famosas de Wittgenstein para a filosofia da linguagem é a ideia do jogo de linguagem. Ele usou a metáfora do jogo de linguagem para explicar como as palavras e frases adquirem significado em um contexto social. De acordo com essa metáfora, a linguagem é como um jogo com regras que são aprendidas e seguidas pelos participantes. O significado das palavras e frases é determinado pelo seu uso dentro do jogo. Wittgenstein também propôs a ideia de que os problemas filosóficos surgem de mal-entendidos na linguagem. Ele acreditava que muitas vezes os filósofos tentam criar teorias e sistemas universais que não são aplicáveis na prática cotidiana da linguagem. Ao invés disso, ele propôs que a filosofia deve se concentrar em entender como as palavras e frases são usadas em contextos específicos. Outra ideia importante de Wittgenstein é a distinção entre o uso descritivo e o uso gramatical da linguagem. O uso descritivo da linguagem refere-se a descrever o mundo, enquanto o uso gramatical da linguagem se refere a estabelecer regras para o uso da linguagem. Wittgenstein argumentou que a linguagem não é apenas uma ferramenta para descrever o mundo, mas também uma forma de estabelecer as regras e limites do pensamento e da comunicação. Em resumo, a filosofia da linguagem de Wittgenstein propõe que a linguagem é uma atividade social e que o significado das palavras e frases é determinado pelo seu uso em um contexto específico. Ele acreditava que muitos problemas filosóficos são problemas de linguagem e que a filosofia deve se concentrar em entender como as palavras e frases são usadas em contextos específicos. A metáfora do jogo de linguagem é uma das contribuições mais famosas de Wittgenstein para a filosofia da linguagem.